E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo interessante nós vamos explorar um pouco das Azure Functions. Isso mesmo, nós vamos aprender aqui a criar uma Azure Function utilizando C Sharp, isso porque você pode criar Azure Functions utilizando várias linguagens como Python, Java, porém nesse vídeo aqui a gente vai utilizar o C Sharp como base. Nós vamos aprender também a publicar essa Azure Function e vamos aprender também a atualizar, ou seja, republicar, caso você precise fazer uma atualização no código da Azure Function. Bom, mas o que essa function vai fazer? Ela vai fornecer dados do mercado financeiro. A gente vai aqui selecionar um ativo financeiro, no caso de ações aqui. Você pode adaptar esse código para o seu ativo financeiro, o ativo financeiro que você utiliza. E a pretensão desse exemplo prático que nós vamos fazer aqui é que em um determinado período de tempo, que pode ser, por exemplo, todo dia, pode ser uma vez por semana, a gente vai decidir aqui, será enviado para o seu e-mail ou para qualquer e-mail que você colocar aqui no código, como é que ficou a cotação do último fechamento de um determinado papel. Para isso, nós vamos utilizar esse site aqui, que é o alphavantage.co, cujo link eu vou deixar na descrição, assim como todos os links aqui que eu passar nesse vídeo eu vou deixar na descrição. Então, quando eu digo deixar na descrição do vídeo, significa que na descrição você vai encontrar um primeiro link aí que vai para os recursos utilizados nesse vídeo. Então, esses recursos aí podem ser links, pode ser código, comandos, pode ser download de arquivos, então isso vai depender do vídeo em questão. Bom, mas por que nós resolvemos selecionar esse site? Porque ele fornece uma API gratuita. A gente vai já ver como é que cria aqui uma API Key e vai ver mais informações. Mas aqui na página inicial do site, você já vê logo algo, dizeres aí que informam basicamente que ele fornece uma API de dados históricos em tempo real do mercado de ações. Porém, nós vamos deixar o site de lado e vamos logo iniciar aqui na prática. Então, eu vou puxar ele aqui para o lado, para outro monitor aqui, e eu já estou aqui com o terminal aberto. Vou tentar dar uma aumentada aqui no tamanho das fontes. E, primeiramente, como nós vamos trabalhar com .NET, eu vou mostrar aqui qual é a versão do .NET que eu estou utilizando. Se você tiver uma versão ligeiramente diferente dessa, não vai haver mudança nenhuma, porque inclusive você está vendo aqui que eu estou utilizando a versão 9.0.203, porém nós vamos criar a Azure Function mesmo na versão 8, isso porque eu já estou acostumado a criar essas últimas functions que eu criei na versão 8. Eu vou ver aqui em que pasta eu estou, porque eu já vou para a minha pasta, onde eu vou criar aqui, organizar meus projetos, porque eu costumo organizar meus projetos por tecnologia. Então eu vou tentar aqui chegar numa pasta que eu tenho aqui, que eu até já preparei para isso, que eu chamei de Azure Functions, e nós vamos criar nosso projeto aqui. Bom, mas para que você possa trabalhar de maneira satisfatória com Azure Functions, você precisa instalar umas ferramentas que são essenciais. Bom, a primeira é o Azure Functions Core Tools. Como é que você instala? npm e "-g Azure Functions Core Tools". Você pode complementar o comando utilizando o unsaf param, que vai garantir que tudo rode em modo administrativo. Ou se você tiver algum problema com esse comando aqui, algum erro, você pode utilizar ele com o sudo no início, já que o Windows, as novas versões do Windows, no caso aqui eu estou utilizando o Windows 11, já tem o comando sudo em que você pode habilitar, que não vai ser o contexto desse vídeo explicar como é que você faz isso, até porque é algo bem simples, né? Ou então, caso você não queira habilitar ou utilizar esse comando, ou esteja utilizando uma versão diferente aí do Windows, ou na verdade qualquer outro sistema operacional, porque na verdade a codificação, o que nós vamos fazer aqui vai servir para outro sistema operacional, como Mac, Linux. Então você pode abrir, se for o caso do Windows, o terminal em modo administrativo. Nesse caso aqui nós vamos disparar esse comando, só que eu acredito que ele vai dar um erro, porque eu já tenho essas ferramentas instaladas. De qualquer maneira, para exemplificar, eu vou disparar o comando aqui para você. Então, como você pode notar, ele deu um erro aqui exatamente porque eu já tenho essas ferramentas instaladas, e sem falar que ele está aqui pedindo para você rodar o comando como administrador. então, se você tiver algum problema desse tipo aí, você abre o terminal como administrador ou utiliza o comando sudo, já que você já tem isso no Windows. Outra ferramenta que você precisa instalar é com npm "-g também. "-g significa que você está instalando essas ferramentas de maneira global para o sistema todo, não só para esse projeto aqui que nós vamos criar. Então você tem que instalar também o Azurite. O Azurite é uma ferramenta que basicamente simula o Azure Storage. Porque para que você crie uma Azure Function, você precisa ter uma conta, você precisa criar uma conta no Azure Storage.
Falar em conta, você deve estar se perguntando, minha conta é gratuita, será que eu posso criar Azure Functions? Sim, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto que vai informar aí o quanto você pode criar, mas sim, se você tiver uma conta gratuita, você pode criar Azure Functions também. Eu vou também disparar esse comando aqui, e aqui ele finalizou informando que foram modificados 370 packages, ou seja, já estava instalado e ele provavelmente deve ter atualizado algo aí, mas se você não tiver ele instalado, provavelmente vai demorar mais um pouco para finalizar a instalação. Essas instalações não são tão rápidas assim como é de costume dos pacotes NPM. Uma vez instaladas essas ferramentas, é bom que você faça um teste para ver se elas realmente estão funcionando. Então, para testar o Azurite, você dispara Azurite --version dessa maneira. No caso aqui, como você pode ver, eu estou utilizando a versão 3.34.0 e para que a gente possa testar o Azure Function Core Tools, você dispara func --version e aí você vai obter a versão, que no caso aqui as versões que eu tenho instaladas são essas. Para o Azurite eu tenho a versão 3.34.0 e para o Func, que é o Azure Function Core Tools, nós temos aqui, eu tenho no caso a versão 4.0.7317. E isso aqui é comumente chamado de Azure Function Tools 4, versão 4. Bom, mas vamos ver aqui, já que eu falei de preços do Azure, eu vou mostrar aqui uma página para você que explica o que você pode utilizar, inclusive na conta gratuita. Como eu já disse, vou repetir aqui, eu vou deixar esses links na descrição. Então, como você pode ver aqui, é uma página que fala sobre os preços. Eu aconselho que você dê uma olhada nessa página aqui, que você leia de maneira mais minuciosa isso aqui. Mas se você descer para essa parte aqui de consumo, que é um tipo de utilização de uma conta do Azure para Functions, você pode ver que nessa parte aqui de medidor, por exemplo, tempo de execução, você pode notar aqui que ele tem de maneira gratuita 400 terabytes. É até difícil entender bem aí o que ele está querendo dizer, 400 terabytes por mês, né? E você tem aqui em total de execuções, 1 milhão de execuções por mês, que eu acredito ser até certo ponto generoso para algo que você vai utilizar de maneira gratuita. Mas você pode, e na verdade deve, né, como eu disse, ler melhor aqui, porque eu estou falando apenas por alto, numa leitura que eu fiz aqui. E se alguém souber aí de alguma informação que eu possa estar esquecendo de falar aqui, eu agradeceria se postasse aí nos comentários. Então, vamos trazer isso aqui de volta para outro monitor e vamos voltar aqui para o nosso código. Bom, costumeiramente, para criar uma aplicação .NET, você dispara o comando .NET New. E você pode disparar também o comando .NET New List para listar para você, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui que está muito ruim de ver, os workloads possíveis de você criar aplicações .NET. Então, salvo engano meu, você não pode criar Azure Functions, pelo menos nos workloads comuns da gente ver aqui, com o comando new, a não ser que exista algum workload próprio para isso, que no caso aqui eu desconheço. Então você pode postar aí nos comentários e eu agradeço pela informação. Mas aqui você não cria Azure Functions dessa maneira, você cria de outra maneira. Você cria, na verdade, utilizando o que você acabou de instalar, que é o Azure Functions Core Tools. Então vamos limpar aqui a tela e para a gente criar uma function, você vai disparar o comando func init. Nesse ponto, você vai dar um nome para a function que você vai criar. Então, eu vou até aproveitar aqui que eu estava fazendo os testes. Então, nesse ponto aqui, a gente vai dar um nome para a function. Por exemplo, como nós vamos explorar o site alphavantage.co, então eu vou chamar ela aqui de alpha quote, de cotação, né? Pronto, pode ficar dessa maneira. Outros parâmetros que você informa nesse comando aqui é o worker runtime, que no caso aqui nós vamos utilizar .NET, então é nesse ponto aqui que você pode informar que vai utilizar Java, que vai utilizar Python, não é porque isso aqui não é só para .NET. Como eu já disse, Azure Functions, você tem um leque de linguagens de programação que você pode utilizar. E no caso aqui nós vamos utilizar o Target Framework como .NET 8, então foi aquilo que eu falei. Apesar de você ter o .NET 9 instalado, nós vamos utilizar aqui como um alvo de compilação o .NET 8. De qualquer maneira, a gente pode, antes de eu disparar esse comando aqui, na verdade eu já vou disparar, mas vou mostrar para você a lista de SDKs que nós temos aqui. Então, para criar o Azure Functions, é esse comando aqui, nós vamos criar uma function com o nome AlphaQuote, utilizando o Target Framework .NET 8.0. É bem rápido a criação, mas para que você possa ver quais são os SDKs do .NET que você tem instalado, você dispara o comando .NET -list SDKs, dessa maneira aqui, list SDKs, e note que eu tenho o SDK 8.0. Então, para que você possa determinar, deixa eu ver se eu posso mostrar os dois aqui, se fica fácil, para que você possa determinar
.NET 8.0 aqui é preciso que você tenha instalado aqui o SDK do .NET 8.0. Então, a instalação do SDK, o vídeo aqui não vai informar como, até porque é uma coisa simplérrima, né? Você baixa lá, é aquele instalador Next. Você pode, se quiser, instalar por linha de comando também, mas você tem várias maneiras de instalar e é uma coisa mesmo que você pode facilmente pesquisar na internet. Bom, e uma vez que nós criamos aqui a nossa function, nós vamos entrar cd alpha code, foi esse nome que nós demos, né? E vamos já utilizar o VS Code para desenvolver. Nós vamos desenvolver utilizando o Visual Studio Code aqui. Então, ele já abriu aqui. Se eu tentar colocar com tela cheia, isso aqui é muito importante. Quando você cria um novo projeto do tipo Azure Function, ele pergunta aqui, indicando que detectou que foi criado um projeto do tipo Azure Function fora do ambiente do Visual Studio Code e pergunta se ele pode configurar para que ocorra aqui uma inicialização otimizada com o Visual Studio Code. Então é essencial que você diga sim a essa pergunta aqui. Se você parar para prestar atenção, na verdade ele cria uma aplicação extremamente básica, é quase que um console application, mas sem o program.cs aqui. É uma aplicação muito básica mesmo, .NET, dá até para você criar qualquer aplicação e transformar ela, na verdade, no Azure Function. Então, explicando muito por alto aqui, você tem aqui as pastas que são destinos de compilação, que são os binários que ele vai gerar com compilação. Aqui você tem as pastas de configuração do próprio Visual Studio Code, o Git Ignore, nós temos aqui o arquivo de solution e o arquivo de projeto, bem simples mesmo, e alguns arquivos importantes de configuração do Azure Functions. Inclusive esse arquivo aqui merece uma atenção especial porque você não pode comitar esse arquivo. Aqui vai estar os seus segredos, é aqui onde você vai colocar os seus segredos, então, inclusive ele já inclui isso no Git Ignore, como a gente pode ver aqui. Então eu vou aqui no Git Ignore para você ver, e a primeira coisa, na verdade, que ele coloca é logo esse arquivo. Esse arquivo aqui é o seguinte, o local settings.json são as variáveis de ambiente, ele vai simular, as variáveis de ambiente. E aqui vai estar, por exemplo, os API keys que você vai utilizar, vai estar as strings de conexão. Quando essa aplicação estiver publicada no Azure, você vai ter que simular essa mesma configuração lá no ambiente do Azure. Existem umas formas automatizadas de fazer isso também. Mas você pode estar se perguntando assim, mas Márcio, cadê a function que eu não estou vendo? Cadê o código da function? Sim, não existe ainda, nós só criamos o projeto. Então, uma coisa é você criar o function app, mas isso ainda não é function. Então nós vamos criar a function agora. Para isso eu vou disparar o comando Ctrl+, né, para abrir aqui o terminal. E outra coisa que eu esqueci de falar, você pode estar vendo que eu não estou assim parando para mostrar detalhes de criação de projeto, né? E até porque esse vídeo aqui ele não é bem direcionado tão básico, né? Ele não é um vídeo que eu diria de certa maneira básico. Mas se você quiser ver mais detalhes básicos sobre a criação do projeto, eu vou deixar um card passando de um vídeo que na verdade é de Blazor, mas vai servir também para você ter alguma informação mais básica sobre .NET, sobre C Sharp. Eu vou deixar um card passando agora, mas logicamente eu quero que você marque esse vídeo aí do card, mas continue assistindo esse aqui que vai ter coisas bem interessantes mesmo e importantes. Para criar o código da função em si, logicamente que você agora vai ter que criar tudo aqui em C Sharp, então você pode ter vários arquivos de código de functions aqui, mas todos têm que ser em C Sharp, já que você determinou no início que iria criar o projeto utilizando como worker runtime o .NET. Até porque seria quase impossível para o Visual Studio Code poder aqui ter uma IntelliSense para servir para várias linguagens misturadas, né? Você dispara o comando func new. Aqui você vai colocar o nome da func, que a gente coloca geralmente um nome parecido com o do projeto, só que eu vou mudar aqui um pouco. Como eu pretendo, já estava fazendo os testes, vou até aproveitar isso aqui. Como eu pretendo criar uma execução, vamos pensar aqui, diária, né? Então eu vou colocar como daily, ou seja, essa função vai ser executada diariamente. Para os testes que nós vamos fazer aqui, nós vamos executar a function de 1 em 1 minuto, até porque seria impossível a gente esperar um dia para poder testar o funcionamento da function, né? Vamos colocar como daily alpha watch. Pronto, e aqui você coloca o tipo de template que você vai utilizar. Você tem o time trigger, você pode utilizar também aqui a título de informação. Nós vamos criar aqui um time trigger. Nos outros vídeos, caso haja interesse aí dos colegas que estão assistindo, caso haja interesse, nós vamos criar outros vídeos sobre os outros tipos de trigger aqui. Outro que nós temos que é bastante utilizado é o HTTP trigger, que ele basicamente você pode criar endpoints, que pode ser endpoints get, post, put, que quando você chama esse endpoint, ele vai ficar publicado. Você pode determinar também um tipo de autenticação,
né, para esses endpoints, então eles são disparados quando eles são acessados, né? Eles ficam ali meio dormindo e quando através de uma aplicação você acessa esse endpoint, ele dispara a function do Azure. Tem também os que trabalham com filas, como por exemplo esse Kiwi Trigger. No caso aqui ele já trabalha com filas. Tem um bem interessante que é o que trabalha com blobs. Eu pretendo explorar isso aqui em outros vídeos. Blob Trigger, que ele é disparado quando você envia um arquivo lá para a conta do Azure Storage. Então você pode, por exemplo, fazer conversões de arquivo. Imagina que você envia um doc e quer converter para um PDF, entendeu? Então você pode se utilizar da imaginação para criar coisas bem úteis. E tem também, logicamente, o Timer Trigger, que é o que nós vamos criar. Então, para criar a function, você dispara exatamente esse comando aqui. Function new, o nome da função, que geralmente você tem que ter cuidado para não deixar um nome muito parecido com o nome do projeto, né? Então, aqui eu fiz uma pequena modificação, eu disse que ela é diária, vamos dizer que você tenha outras functions aqui, outros arquivos, um que é diário, outro que é semanal, entendeu? Então aí você organiza da maneira que achar melhor. E aqui, que é muito importante, é o template, é o tipo de trigger que vai disparar essa function. Vamos criar ela agora. Então, como você pode ver, ele cria rapidinho. Então, o que ele criou aqui? Ele criou esse arquivo de código, vamos já explorar ele. Então, foi um arquivo novo que ele criou aqui, com o mesmo nome, logicamente, que você deu lá. Então, o que ele colocou nesse arquivo? Ele colocou aqui um disparador que é de 5 em 5 minutos. E logo de cara eu vou aproveitar para explicar como é que você agenda, né? Como é que você faz o agendamento de uma Azure Function do tipo Timer Trigger. E é exatamente aqui nesse attribute que você informa como é que vai ser o agendamento. Você pode estar vendo um detalhe, para quem está acostumado com Unix e com Linux, que aqui você está vendo 6 números, né? Então, para quem está acostumado com Chrome, né? Com a maneira Unix de agendar, né? Você está vendo que tem uma diferença, que tem um número a mais aqui. Então, a Microsoft, aliás, eu não tenho certeza se foi realmente a Microsoft, criou esse primeiro número aqui que não existia de maneira padronizada nas funções de agendamento, né? Esse número aqui representa os segundos. Então, esse aqui representa os minutos. Esse aqui representa a hora, esse o dia do mês, esse aqui representa o mês em si e esse aqui é o dia da semana. Então, esse dia da semana é interessante também, porque você pode fazer com que algo seja disparado na segunda-feira, né? Por exemplo, toda segunda. Então, você colocaria aqui ou seja, o 1 é simbolizado pela segunda-feira. Então, isso aqui é o número da semana, assim, é o dia. 1, 2, 3, 4, 5, né? O dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? Por exemplo, se fôssemos deixar assim, nós teríamos algo que iria ser disparado de 5 em 5 minutos apenas nas segundas-feiras. E eu não sei se eu expliquei aqui, não estou lembrando, isso aqui foi acrescentado que foi os segundos, né? Nas agendas do tipo Chrome, nós não temos assim a granularidade de chegar nos segundos, né? Então o máximo que a gente chega ali é nos minutos. Então talvez por alguma necessidade de ter algo mais granulado mesmo, foi embutido aqui também a questão dos segundos. Mas o nosso intuito aqui é disparar realmente a function de 5 em 5 minutos, independente do dia da semana, né? Logicamente que nós estamos fazendo isso apenas para teste, né? Se você for fazer realmente essa function funcionar, não faz muito sentido você deixar ela de 5 em 5 minutos. Por que a gente está deixando de 5 em 5 minutos? Porque seria impossível aqui eu aguardar um dia para poder mostrar para você o resultado. Então, como eu disse, aliás, eu não lembro se eu disse, nós vamos trabalhar aqui utilizando ações da Petrobras, né? Mas você pode adaptar aí para o papel que você achar melhor e que você já tenha, por exemplo, investimentos, né? Então, mas de qualquer maneira eu vou colocar comentado aqui, apenas para que você saiba, nós vamos trabalhar com o papel cujo símbolo é esse aqui. Então, esses papéis têm símbolos. Na verdade, esses símbolos que nós vamos utilizar aqui são padronizados no mercado financeiro. Então, você já deve saber qual é o seu aí, né? De qualquer maneira, eu vou mostrar alguns aqui, algumas possibilidades que você, caso queira, você pode também utilizar, né? Até para fazer teste também. Então, nós vamos trabalhar com esse de cima, porém a gente pode... Eu vou até colocar aqui Petrobras aqui, só para ficar melhor. Então, ele está grifando aí porque eu tenho aqui um corretor ortográfico. Nós vamos trabalhar com esse aqui, mas só a título de exemplo, você pode trabalhar com Apple, que o símbolo é esse, Microsoft, que o símbolo é esse, a própria Google mesmo, que é a Alphabet, né? Em que o símbolo é esse, a Amazon, né? Eu estou colocando aqui os principais que você pode utilizar. E até com a Vale, se você tiver coragem aí, até com a Vale você pode também. Ou seja, é infinito isso. Tudo que tiver no mercado de ações você vai poder utilizar, não é? Para que você possa trabalhar de maneira satisfatória aqui no Visual Studio Code utilizando Azure Functions, é bom que você instale umas extensões do Visual Studio Code. Então eu vou mostrar algumas aqui e
Tem as básicas, né? Que eu vou aqui passar, eu não vou mostrar todas. Tem, por exemplo, aqui embaixo, eu já vou dar um zoom aqui, tentar dar um zoom para mostrar algumas que são essenciais. Por exemplo, .NET, desculpa, C Sharp, né? Que é uma extensão essencial. O DevKit também. É muito bom que você tenha instalado. Não é? Eu, na verdade, aqui não uso muito o DevKit, mas ele vai ser útil aqui no nosso exemplo para que a gente possa fazer o debug da aplicação. Não é? Então, mas a essencial, as que são essenciais, é você instalar essas duas aqui, que são a Azure Function e a Azure Resources também. Essas duas aqui são essenciais e eu vou já mostrar, você vai aprender porque eu vou mostrar algum recurso que elas possibilitam que a gente faça aqui. Só para dar uma passada por alto nessas que eu marquei aqui, por exemplo, essa C Sharp ela tem mais de 34 milhões de downloads, a C Sharp DevKit tem quase 10 milhões de downloads, né? O Azure Functions tem 5 milhões, né? Então são extensões bastante utilizadas que acredito que são importantes aí de não faltar na lista do desenvolvedor, né? Então, voltando para cá, a gente vai começar a codificar. Para isso eu vou abrir aqui um espaço, vou dar aqui um Ctrl+C para tirar aqui esse terminal e vou dar um Ctrl+B para tirar também o explorador de arquivos e aqui a gente fica com a área maior para poder codificar. Mas, Márcio, e nós vamos utilizar o que para enviar o e-mail? Bom, agora chegou na parte do Resend, nós vamos utilizar o Resend para enviar o e-mail. Então, por esse motivo aqui, eu vou abrir aqui o site resend.com. Então, você vai acessar esse site aqui, você precisa ter um domínio para utilizar o Resend. Mas isso aqui é apenas um dos meios que eu estou utilizando para poder enviar um e-mail. Você pode, talvez, se quer enviar e-mail, você pode fazer uma outra coisa que não seja enviar e-mails, né? Então, para que você possa definir, eu vou passar rápido nessa parte do Resend, porque o foco do vídeo não é Resend, né? A gente tem vídeos aqui, que se eu encontrar, eu vou deixar um card passando, que falam mais, que são mais específicos para trabalhar com o Resend, né? Então, você vem aqui na parte de API Keys, nesse menu aqui, você chega nele, e aqui você tem as API Keys que você criou do Resend. Para criar uma nova API Key, que nós vamos criar para esse exemplo aqui, você dá um nome para ela. Por exemplo, nós vamos dar aqui o mesmo nome do projeto que nós estamos criando, então eu vou colocar aqui como Alpha Coach mesmo. Você pode dar, o Resend ele não é só para envio de e-mails, então por esse motivo é que ele permite que você, com essa API Key, você forneça um full access aqui, que vai modificar outras coisas na sua conta, aí referente ao Resend, ou você pode deixar apenas Send Access, em que através dessa API Key vai poder ser enviado apenas e-mails, né? Então nós vamos colocar aqui o Send Access mesmo, e aqui ele permite colocar all domains, né? Ou o seu domínio. No caso aqui eu vou selecionar um domínio que eu uso para fazer testes aqui, então eu vou deixar esse domínio, e vou clicar em ADD. Então dessa maneira ele vai gerar aqui a chave, e uma coisa que você tem que ficar atento é que você vai ter essa chance aqui para poder copiar a sua chave. Então aqui você pode visualizar a chave e aqui você pode copiar. Então nós vamos dar um done aqui, já copiamos e nós já vamos aqui colocar para o lado que nós já vamos utilizar um outro recurso interessante do projeto Azure Functions. Aqui mesmo no explorador de arquivos, nós vamos procurar esse arquivo aqui que é o local settings.json e nós já vamos definir aqui nosso primeiro segredo, né? Então a gente vai criar aqui um Resend API Key que a gente já vai colar aqui a API Key. Nós vamos fazer uso, ele vai simular como se isso aqui fosse uma variável de ambiente do sistema. Então já colamos ela aqui. Podemos até salvar tudo por hora aqui e voltar para o Resend. Na verdade eu não sei por que a gente vai voltar para cá, porque eu acho que a gente não tem mais nada a fazer aqui. Eu só estava em dúvida, você pode estar se perguntando, mas por que você definiu ali, não tinha all domains ali? Mas na verdade ele se refere a all domains, ou seja, todos os domínios que você já verificou, porque você vai ter que fazer a verificação do domínio aqui, que não é assunto do vídeo, né? Então, apesar de ter ali all domains, não significa que você vai poder colocar qualquer domínio como origem do e-mail, né? Você vai ter que colocar um dos domínios que você já cadastrou aqui. E no caso eu escolhi aquele, eu poderia ter deixado como all também que iria funcionar, mas essa configuração ela serve apenas para você restringir. Não, eu só quero... com essa API Key, só pode enviar se for desse domínio aqui, dentre os que eu tenho, né? Então é isso que ele quis dizer lá. Então nós já copiamos aqui, agora era isso que eu estava esquecendo de falar aqui sobre o Resend, já podemos voltar para cá. Aqui no nosso exemplo, nós não vamos sequer precisar utilizar o componente Resend, mas eu vou mostrar para você como é que ele fica aqui no Nugget. Nós não vamos utilizar o Resend, eu vou já explicar, mostrando aqui um código para você, o motivo, né? Então, o Nugget,
se fôssemos instalar o componente, seria isso aqui. Seria, por exemplo, se fosse utilizando o Visual Studio, né? Você iria disparar install package, resend e a versão, mas na verdade nós estamos no .NET CLI. Então, você iria disparar o comando. Caso você queira insistir e utilizar o resend mesmo, o componente, você dispara o comando .NET add package resend. Você pode opcionalmente colocar também aqui a versão. E aqui a gente pode ir para o Source Repository e o Project Website, que na verdade eu acredito que vão ser a mesma coisa. Eles levam para o GitHub, que explica um pouco de como é que você utiliza o resend. Nós vamos utilizar como base algo parecido com isso, só que nós vamos optar por utilizar o resend através de request mesmo, utilizando o HTTP Client, a própria API do resend. Isso porque, para que a gente pudesse utilizar o resend do jeito que eles informam aqui, precisaríamos trabalhar com DI, com Dependency Inject, e para isso nós precisaríamos criar um startup.cs ali, e seria mais código ainda e mais problemas. Por esse motivo nós vamos optar por utilizar o resend de maneira mais básica mesmo, chamando apenas a própria API, porque na verdade o resend nada mais é que uma API. Apesar de você poder instalar um componente, como você pode estar vendo aqui, do resend, que realmente facilita. Porém, para o nosso caso aqui, para o caso de Azure Functions, para evitar que você precise configurar ali injeção de dependência, ou seja, crie um startup lá, né? A não ser que você tenha uma outra maneira melhor de fazer isso, eu agradeceria que você colocasse nos comentários. Nós vamos utilizar o resend mesmo, utilizando o HTTP Client, ou seja, nós não vamos instalar na verdade componente nenhum aqui, mas claro, nós vamos precisar aqui do resend API Key. E nós vamos precisar também de outra key aqui, de outra API Key, que é a do próprio Alpha Vantage, que eu vou explicar para você como é que você pega. Porém, eu já vou aqui informar como é que você vai colocar. Na verdade, você até já sabe, né? Eu vou criar aqui um Alpha Vantage API Key, vamos deixar desse jeito aí. E aqui, nesse ponto onde tem esse demo, onde você vai colocar a API Key, que a gente vai pegar ela agora. Voltando aqui para o site alphavantage.co, você vê logo aqui embaixo um Get Free API Key. Então nós vamos clicar nesse botão. Nesse ponto aqui, você vai informar, como ele diz aqui, o que melhor lhe descreve, né? Então você pode, por exemplo, colocar aqui Software Developer. Você pode informar aqui o nome de uma organização e pode informar seu e-mail. Então você vai clicar aqui em Get Free API Key. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz minha API Key aqui. Eu não lembro se a API Key chega por e-mail, então se você já vê ela na tela logo assim que cria, mas é uma coisa bem simples que você pode fazer aí de maneira facilmente. Uma coisa importante de falar sobre isso aqui é que essa API Key, inclusive eu errei aqui, desculpa, é que essa API Key, ela, como ele diz aqui, ela é vitalícia, né? É uma API Key, segundo ele, vitalícia, mas que você pode ter aqui embaixo, eu aconselho você dar uma lida melhor, mas você pode ver aqui que ela possibilita 25 requests por dia, foi o que eu entendi. E isso é um grande problema, porque eu já fiz vários testes aqui, utilizando as chamadas de API, então existe uma grande possibilidade de que no meio do vídeo eu não poder mais fazer requests, né? Se isso ocorrer, eu vou ter que criar um outro API Key utilizando um outro e-mail. Bom, mas vamos torcer para que isso não ocorra. Então, nesse ponto, a gente já pode voltar para cá e voltar para o código. Como eu não quero gerar uma outra API Key, então eu vou ficar com a API Key que eu tenho aqui. Então, nesse caso, eu vou colar a minha key, que eu já tenho aqui uma key que eu gerei. Você já pode ter gerado a sua aí assistindo esse vídeo, mas eu vou preferir deixar ela oculta, né? Então eu vou colar aqui, mas você não vai ver. Mas você sabe que vai ser o mesmo procedimento que nós fizemos aqui para o Resend API Key. Pronto, então nesse ponto aqui, eu já colei a API Key lá e vou fechar aqui o arquivo local series.json. E pronto, vamos começar a codificar aqui. Inicialmente o que nós vamos fazer, já que isso aqui é uma classe, nós vamos criar aqui umas variáveis, privates mesmo, read-only, de escopo da classe, onde nós já vamos aqui armazenar algumas coisas, como por exemplo, as nossas API Keys. Então eu vou criar aqui uma alpha, que eu vou chamar aqui de alpha API Key mesmo, e aqui nós vamos pegar de uma variável de ambiente, alpha API Key, depois eu vou ver se foi esse nome mesmo que nós colocamos. Na verdade, nós criamos com esse nome aqui, que eu vou colar. Então, nós criamos lá, você tem que deixar com o mesmo nome do secret que você criou lá, do secret não, da configuração que você colocou aqui no local series, não é? Que ele vai realmente simular como se isso fosse variáveis de ambiente, né? Então, e aqui eu vou deixar com um A minúsculo, porque isso aqui um método private de escopo da classe, então não é obrigatório fazer isso, é apenas questão de boa prática, né? Nós vamos aproveitar para colocar também aqui a do resend, né?
Então vai ser read only também, vai ser um string e a gente vai colocar aqui resend API key, que a gente vai pegar lá do que nós realmente colocamos lá, que o nome está certo mesmo, é assim. E já vamos aproveitar também para instanciar o nosso HTTP client, porque a gente vai utilizar ele de maneira mesmo instanciando, a gente não vai fazer ele como injetável exatamente por causa daquele problema que eu já falei sobre o próprio resend, né? Então read only aqui HTTP client, pronto, e a gente já vai realmente instanciar ele aqui, new HTTP client. A gente vai utilizar ele dessa maneira, já que function é uma coisa que vai estar ali executando, então a gente só vai precisar, na verdade, dessa instância dele. Eu acho que não tem perigo, não tem problema você instanciar ela de maneira global aqui para toda a function, né? Então, naquele mesmo link em que você criou aqui no alphavantage.co, onde você criou a sua API key, se você descer aqui um pouco mais, você vai ver bem aqui, você vai encontrar um link sobre a documentação oficial da API deles. Então, vamos clicar aqui nesse link e ele vai abrir essa página onde você tem algumas coisas importantes que nós vamos utilizar. Eu aconselho você dar uma olhada, ele explica para várias linguagens, você pode até selecionar aqui. Ele já tem até, na verdade, exemplos feitos que você pode utilizar. E nós vamos pegar aqui apenas o que vai interessar para esse vídeo aqui, é pegar o base URL e o endpoint que nós vamos utilizar. Então, ele tem vários tipos de séries aqui, como por exemplo, diário. Ele tem aqui uma intraday, que eu acho que eu perdi por aqui, deve estar por aqui. Vamos ver as outras, né? Então, eu acho que aqui para baixo tem mais. Ó. Ele tem aqui já, por exemplo, uma time series daily adjusted, que você pode dar uma lida aí para entender o que melhor significa isso aqui. Tem outra semanal, tem as semanais também, que são bem interessantes. Mas a que a gente vai pegar é exatamente essa primeira aqui, que é a diária, ou seja, ele aqui vai retornar para você um array, não só com fechamento, a gente vai ver as informações que ele vai retornar, mas inclusive com o volume negociado do papel e tudo mais. Né? Então a gente vai pegar exatamente essa daqui. Eu vou logo até anotando, né? Eu vou pegar aqui e vou colocar como comentário aqui no código mesmo, tipo um rascunho que eu vou fazer aqui, depois a gente ajeita. E nós precisamos também do base URL, onde é que a gente pega isso, né? Então vamos procurar aqui. Ele já está dando um dos exemplos, você pode até copiar aqui. Então é basicamente isso. Você vai colocar isso aqui na frente, né? Eu vou até dar um zoom para você ver. Vai colocar esse base URL na frente e o function que ele fez lá. Logicamente você vai ter que informar o símbolo, não é? E ele, no caso aqui dessa, tem um intervalo que a gente não vai usar, não, a gente vai simplificar aqui. Mas nós vamos copiar logo aqui essa parte, vamos copiar logo tudo e colocar aqui, né? Até que vai servir melhor para a gente copiando logo tudo. Então eu vou colar aqui para a gente ter isso como base. Então, analisando aqui essa URL, o que ele vai precisar, né? Primeiro que você vai precisar dizer qual é o function, inclusive nós copiamos a errada aqui. Eu vou inclusive voltar aqui para a gente pegar a certa, né? É por isso que ele mostrou aquele intervalo. Como a gente vai trabalhar com a daily aqui, que é diário, não tem intervalo aqui. Então, como você pode ver, vamos copiar novamente. Você vai ver que aquele intervalo que a gente estava vendo é apenas para um dos tipos de séries que ele retorna. Não vai ser necessário aqui para a gente. Então, já voltando aqui para analisar, é bem simples, aqui não tem nem o que mostrar. Você vai informar qual é o tipo e vai informar qual é o símbolo aqui e a API key, né? Então, é apenas isso. Então, dessa maneira, a gente vai deixar esse log aqui, é sempre bom para que você possa, através do Azure, verificar que essa função pelo menos iniciou a ser executada antes de um possível erro que possa vir a ter ocorrido, né? E aqui nós vamos declarar aqui um objeto mesmo, um objeto anônimo mesmo, que a gente vai chamar de Petrobras, né? E aqui pronto, você pode colocar o nome que você quiser, porque você pode utilizar outro papel desse daí, né? Eu vou exemplificar com Petrobras aqui. Peguei um deles assim no sorteio mesmo, então vou colocar Petrobras igual a... Eu vou criar aqui um new object, um object mesmo, poderia criar também um model, mas eu acho que não vai ser necessário, em que eu vou colocar aqui o símbolo da Petrobras, né? E por que ele está marcando isso aqui? Porque eu tenho um corretor ortográfico, eu vou até adicionar já isso aqui para não ficar... Adicionar aqui no workspace, para ele não ficar marcando. Adicionar aqui esses outros... Pronto, já coloquei para todos aqui, pelo menos esses daí. Vamos criar aqui, já estava esquecendo, vamos criar aqui nosso base URL, que nem vai precisar. Nós só temos uma chamada, eu vou chamar de alpha URL mesmo aí. E aqui nós já vamos montar aqui embaixo nosso URL. Então eu vou chamar de var URI igual, é exatamente isso. Eu vou até me aproveitar da sugestão aí, pode ser que a gente aproveite alguma coisa, até para ganhar mais tempo. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma URL utilizando o
base URL, que na verdade é essa alpha URL que nós criamos aqui em cima, é exatamente essa aqui, como você pode ver. Né? Estamos utilizando esse tipo de retorno aqui. Estamos utilizando do objeto que nós criamos. Mas por que você criou um objeto? Porque nós vamos precisar dele. Então, desse objeto aqui que nós criamos, nós estamos utilizando a propriedade symbol aqui, ou seja, Petrobras, está escrito certo aí, né? Ponto symbol, eu costumo errar muito. Né? E aqui nós estamos informando a API key, que na verdade é uma variável que nós criamos aqui para cima, né? Que é a API key, ou seja, é essa variável aqui. Pronto, já finalizamos a URL. Aqui eu vou mudar um pouquinho, vou colocar aqui um log aqui em cima. Vou colocar aqui um log information, informando que eu estou... Já é importante você colocar esses logs para depois você poder fazer um debug lá com mais detalhes, utilizando o próprio Azure mesmo. E aqui eu não vou ser tão verboso como ele, eu vou copiar essa parte aqui. Nós já estamos com um tratamento de erro ali, né, um try. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou apagar tudo isso aqui, vou criar só um ensure aqui, por exemplo, vou criar um response ensure Sussex status code. Então, se não deu código de sucesso a ele, já vai dar um erro logo aqui. Então, aqui é que eu vou pegar realmente o response, mas na verdade a gente vai fazer com que... Eu não gosto de utilizar esse result. Vamos fazer com que ele seja um await aqui mesmo e vamos tirar esse result. Para isso, nós vamos ter que mudar aqui um pouco o nosso método, que ele vai virar agora um async task, e é permitido você fazer isso, viu, sem problema, mas para isso a gente tem que utilizar aqui o system.thread.task, né, do .NET, e nós vamos parar por aqui mesmo e já executar. Você já vai aprender como é que faz um debug, mas eu acho que estava havendo algum problema aqui, eu acho que a gente esqueceu de fechar alguma coisa, eu acho que é aqui. Então, você já vai aprender agora como é que faz um debug aqui. Então, para fazer um debug, você precisa ter aquelas ferramentas instaladas, inclusive você precisa ter o Azurite instalado. Então, nós já vamos executar o Azurite agora. Eu vou dar aqui um Ctrl crase e vou aqui limpar, vou aqui executar o Azurite. Então, você dispara apenas o comando Azurite mesmo, sem um version, né? Dessa maneira. Então ele simula uma espécie de storage para você. Então ó, você viu que ele já está, inclusive ele cria vários arquivos que depois você vai ter que colocar git ignore para esses arquivos que ele cria. Então aqui provavelmente ele já está executando. Nós vamos marcar aqui para colocar um breakpoint aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque inclusive, e agora nós vamos ver também se eu não já extrapolei meus créditos aqui, né? Inclusive eu vou baixar isso aqui para 2 minutos, né? Até porque eu tô vendo que 5 é muito pra gente esperar. Na verdade, você no vídeo aí não vai esperar, né? Que eu vou cortar aqui, logicamente. Então, para executar, eu vou salvar tudo aqui, tá tudo salvo. Nós vamos já parar o comando F5. Então, ele está inicializando o debug aí. Está compilando a aplicação. Geralmente é rápido essa compilação. E já construiu com esse, ele vai iniciar o function agora. Então, você sabe que o debug começou quando você vê aqui de maneira, não sei se a cor vai ser a mesma aí, eu acho que depende do ambiente, de maneira laranja aqui. Então, nós vamos aguardar que dê aí 2 minutos. Por que eu estou colocando 2 minutos e não 1, Márcio? Por que você não colocou 30 segundos? É porque eu tive uma experiência ruim aqui, que por alguma maneira, apesar de eu ter cancelado tudo aqui, ele ficou disparando, né? Repetidamente. Então estou colocando 2 minutos para evitar esse problema, até porque os meus créditos diários por hoje talvez até já estejam finalizados. Imagina se eu não tiver tomado esse cuidado. Pode ser que a gente ainda possa executar algumas vezes para eu poder passar para vocês isso aqui. Então, ele já acabou de bater aqui no ponto exatamente os 2 minutos que passaram. Aqui ele vai dar um log. Eu vou fechar um pouquinho isso aqui, porque ele vai mostrar alguns dados sensíveis. Então, um F10, você vai dando aqui o passo a passo. Então, nós criamos o objeto, nós criamos aqui a URL, não é? Ele já deve ter, como tem aí dados de API Key, eu não vou passar pela URL. Então, aqui nós cometemos um erro, porque nós deixamos, não foi erro, mas nós vamos mudar, nós deixamos o result aqui, era para a gente ter utilizado um await, não é assim erro, né? É questão mesmo, sei lá, de toque, eu não gosto de utilizar esse result, eu gosto de utilizar o await mesmo, mas não vai dar erro aqui, né? Então você vê que o log, ele acabou dando embaixo ali, tudo bem? Então nós vamos pegar o response aqui para ver se, e vamos ver se foi realmente um response ok. Então, como ele passou, deve ter sido um response ok, mas isso não impede de ter sido um erro, né? Pela essa string, a gente vai pegar agora a resposta dele como texto e a gente vai ver se ocorreu tudo bem, se deu erro, né? E inclusive a gente vai conhecer como é que é a resposta
que ele realmente retorna aqui. Então, ele não deu erro e retornou realmente o JSON. Eu ainda tive essa chance de fazer isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, essa variável é content que nós criamos, né? Então, eu vou aqui em content, vou copiar aqui, copy value, ó, com Ctrl C pode ser também. E vou criar aqui um novo Ctrl N, abrir aqui um novo arquivo no Visual Studio Code e vou colar. Então você vê que aqui, como é que ele retorna isso, né? Veja como é bem peculiar. Por esse motivo é que a gente não vai poder criar aqui um model. Imagina que ele retorna um objeto e ele coloca espaços mesmo, ele não tem essa cerimônia, né? Ele não cria aqui nada de camel case. Então como você pode ver, eu vou até dar um zoom aqui. Ele retorna um objeto metadata, que tem aqui algumas informações, né? Inclusive com espaço mesmo, tá pouco se lixando para isso. E o importante é isso aqui, ele retorna este objeto aqui, que tem várias propriedades, como você pode estar vendo. E essas propriedades são as datas, né? Mesmo que tivesse espaço, né? Mesmo que não fosse só pelo espaço, nós não poderíamos criar aqui, e se você souber como fazer isso, eu agradeço nos comentários, um model, nós não poderíamos criar um model aqui, já que as propriedades são datas, que são muito variantes, né? Entendeu? Isso vai depender do período que você está consultando. Então, nós vamos ter que fazer a leitura passeando mesmo o JSON e não utilizando serialização aqui. Então, ele cria datas, né? Começando de maneira decressiva, né? Vamos dizer assim, da última data para a penúltima e assim vai. E aqui ele mostra o valor de abertura do papel, né? Do ativo, ele mostra o volume negociado e o mais importante, ele mostra o fechamento. Nós vamos trabalhar com o fechamento, inclusive ele mostra ali a cotação mais alta e a cotação mais baixa também, mas o que vai interessar para a gente é essa cotação aqui. Olha só que o nome do campo é 4.close, né? Ainda tem essa dificuldade, mas foi uma das melhores APIs de mercado financeiro que eu encontrei. Bom, então para isso nós vamos ter que pegar esse objeto aqui, não é? E pronto. E depois nós vamos ter que transformar isso aqui numa espécie de table para a gente mandar por e-mail. A gente vai pegar isso aqui e o close. Só vai interessar para a gente isso. Você pode usar a sua criatividade caso você queira utilizar outros valores aí. Então eu vou até deixar, não sei se vai pegar bem, mas eu vou tentar deixar isso aqui do lado para a gente ficar vendo. Vai ficar muito apertado, né? Mas eu vou tentar deixar assim. E aqui a gente já pode parar, né? Então para parar, você vem aqui e dá um stop. E se isso aqui ficou azul, então teoricamente é porque parou, né? Para ganhar mais espaço aqui, lembrando que o Azurite ele continua rodando, né? Aqui, como você pode ver. Então eu não vou mexer, vou deixar ele rodando aí. Eu vou apenas retirar o terminal com Ctrl Crase aqui, ok? Para liberar mais espaço aqui para gente. Então daqui a gente vai chamar isso aqui de JSON. Eu vou aqui criar um doc, né? Que eu vou fazer um passe mesmo. Eu vou pegar aqui um JSON document e vou fazer um passe do JSON que nós recebemos lá. Então o que nós vamos fazer com esse passe, né? Nós vamos pegar aqui o root element. Lembrando que ele está dando um erro aqui porque nós mudamos aqui o nome para JSON para facilitar, né? Para você entender que aquilo ali é um JSON mesmo que a gente está fazendo o passe dele aqui. A gente vai pegar aqui o root, né? Que é o root element. O root element é, na verdade, o elemento que tem essa propriedade aqui. Então, do root element, nós vamos extrair essa propriedade. Deixa eu deixar aqui um pouco mais impressadinho aqui para não... Então, ele é o doc. Do doc a gente vai pegar o root element. Pronto, é assim que a gente já tem ele aqui. Só que isso aqui, ele é um disposable. Então é bom que você utilize aqui o using para evitar problema de memória. Então a gente coloca aqui using certinho, aqui, pronto. Agora sim, nós vamos pegar essa propriedade aqui, que eu vou até já copiar ela aqui, do root. A gente vai criar uma variável aqui chamada timing series, que eu vou utilizar aqui o root e vou fazer um get property, pegando exatamente a propriedade lá. Note que a gente está tendo que se utilizar dessa maneira porque as propriedades são bem peculiares, a maneira que ele retorna. Desse valor do time series, nós vamos pegar aqui o que nós vamos chamar de latest, que na verdade é o primeiro, porque a gente viu que ele é apresentado de forma decrescente. Então, para a gente pegar a última cotação, não é a última mesmo, a gente vai ter que pegar, na verdade, a primeira lá. Então, a gente vai chamar de latest de qualquer maneira, para não confundir, e nós vamos dizer que é o time series, nós vamos transformar aquelas propriedades em um enumerable object, para que a gente possa percorrer por elas e, inclusive, pegar o primeiro elemento aqui. Então, a gente tem agora aqui aquele primeiro elemento, que é esse aqui. Né? A gente está com esse elemento aqui, que é o que está dentro desse latest. Por aí eu acredito que esteja dando para entender. A data que nós vamos pegar agora, eu costumo programar em inglês, é o latest.name. Vou já explicar por quê. Se você pegar o nome do elemento aqui, então o nome do elemento é na verdade isso aqui, né?
Vou até deixar assim, que eu acredito que não dê para... O nome do elemento é isso aqui, que é a data, para a gente já ter uma referência da data aí, e já poder informar a data. E o valor de fechamento, que a gente vai chamar aqui mesmo de close mesmo, a gente vai pegar do latest, o value dele, porque ele tem um name e o value, né? Então do value a gente vai pegar um get property, que property, essa aqui. A gente vai pegar essa propriedade aqui, exatamente ela. Pronto, aqui a gente tem o fechamento do valor da cotação do papel que nós estamos verificando aqui. E a gente vai pegar não como object, nós vamos pegar como um getString. A gente vai pegar o valor como um string dessa maneira. Como você já entendeu essa parte, então eu acredito que a gente já pode fechar, talvez fechar, ou então trazer para cá mesmo. Nós podemos esconder ele aqui. E o que nós vamos fazer agora é, para não poluir muito o código, nós vamos chamar um método para criar a tabela que nós vamos enviar por e-mail e vamos chamar um método para criar o e-mail em si. Então são essas duas coisas que nós vamos fazer aqui. Tendo esses dados, a gente vai chamar aqui, eu acho que não vai precisar de await, um método que eu vou chamar aqui de build HTML, build e-mail HTML. Pronto, a gente pode deixar com esse nome aí e a gente vai aqui passar alguns parâmetros que eu acho que vão ser necessários. Como por exemplo aqui é o Petrobras, a gente vai passar aqui. O que é mais necessário aqui? A data e o fechamento. Eu acho que não vai precisar desse log aqui não. Então nós vamos criar esse método aqui. E já vamos aproveitar para criar logo o método, que esse sim eu acho que vai precisar ser assíncrono. Vamos logo aproveitar para criar o método que vai enviar o e-mail, né? Só que aqui a gente vai retornar um HTML. Lembrando que esses métodos não existem ainda, eu estou me adiantando aqui. E daqui desse método a gente vai apenas precisar aqui do to, que eu vou já colocar um e-mail aqui como to. Nós vamos criar aqui um e-mail temporário para isso. Vamos precisar aqui vamos pensar aqui, do subject, né, que a gente vai colocar aqui como vamos fazer uma interpolação aqui, vamos colocar como cotação. Cotação, o nome do papel lá e a data, né? Pode ser assim. E pronto, vamos passar o HTML e o log, porque a gente pode precisar do log lá. Pode ocorrer algum erro no envio do e-mail, né? Se bem que eu acho que nem vai precisar desse log aqui não. Aqui embaixo nós já vamos criar esse primeiro, eu vou até copiar aqui para facilitar. Vamos ver aqui, pegar certinho. Então nós temos aqui esse método que é a própria function. Então aqui embaixo nós já vamos criar aqui o primeiro, que nada mais é, como você pode estar vendo, que é um HTML bem simples, em que ele vai mostrar o nome do papel aqui, né? E a data, e vai mostrar o último fechamento. Pronto, é um HTML mesmo que você vai enviar por e-mail de maneira normal, não tem muito o que saber, bem simples mesmo. Vou ver até se a gente utilizou o que a gente está precisando aqui. Ele colocou como estoque aqui, porque realmente Petrobras, eu vou até seguir essa sugestão aí de colocar como estoque mesmo aqui, né? Que ele colocou como dynamic, exatamente porque nós criamos aqui um objeto do tipo dynamic, mas eu gostei, dynamic, né? Desculpe. Mas Petrobras assim fica muito fixo, né? Então realmente foi uma boa sugestão. Vamos trocar aqui por estoque mesmo, vai ficar melhor realmente. E não vai ficar muito fechado, até porque seria só o fato de trocar aqui ou até você poder reaproveitar esse código de uma maneira mais genérica, né? Vamos passar ele aqui e vamos pegar ele aqui, porque mudou tudo, né? Se a gente mudou mudou tudo. Inclusive aqui também. O que falta é a gente criar o send e-mail, que vai ser bem simples, nós vamos criar por HTTP mesmo. Então, no from, pronto, chegamos na parte aqui do from, em que outra coisa interessante que você vai conhecer, que eu também vou deixar o link na descrição, nós vamos conhecer aqui, eu vou abrir aqui uma nova aba e vamos conhecer aqui o tempemail.org, em que ele vai gerar um e-mail temporário para mim. Isso porque, por questão de privacidade, eu poderia até mostrar meu e-mail aqui, tudo bem, mas não sei porque eu optei mesmo até para que você conhecesse essa maneira de você receber um e-mail temporário. De repente você quer passar esse e-mail para alguém e não quer passar algum e-mail, ou então você quer fazer uma inscrição temporária no site e você aqui tem um e-mail temporário. Lembrando que não é todo site que vai aceitar. Alguns sites reconhecem e fazem de maneira inteligente, eles sabem que esse e-mail é temporário, né? Até talvez pelo título ali. Então eu vou copiar aqui o e-mail que foi criado, vou trazer para cá. E aí a gente vai colocar o to, que na verdade o from é o seguinte, na verdade nós estamos no from, eu confundi. O from é alguma coisa, mas de maneira que seja o domínio que você colocou lá. Você lembra que a gente setou um domínio lá no resend, né? Então eu posso colocar a cotação, ou até estoque mesmo, né? Estoque, no caso eu coloquei o domínio mcbmax.com, né? Pronto, e agora o to é o próprio to. O subject nós já temos ali também. E isso aqui, o HTML, nós vamos passar e vamos ver se a gente precisa de mais alguma propriedade. Apenas o tipo de encode, né? Para evitar problemas com caracteres acentuados. Nós vamos passar aqui o beer, que é a nossa API key do resend. E nós vamos enviar aqui um e-mail. E já eu volto para cá. Eu vou só fechar aqui para
porque pode estar dando algum erro. Então, aquele e-mail que a gente copiou na verdade, vai ficar no lugar desse to aqui, e não porque você informa o to aqui no método, né? Entendeu? Então, é nesse to aqui que vai ficar aquele e-mail que nós criamos, e não aqui, não fixo aqui no método. Lembrando que, de uma maneira interessante, o C#, como o nome da variável é o mesmo da propriedade, né? Então, a gente pode deixar assim que fica até, acredito eu, mais legível, né? Eu vou só mudar algumas coisas, que eu não vou criar tratamento aqui dentro não, porque a gente já fez um tratamento lá no método mesmo, então eu quero que tudo fique ali dentro do próprio método, né? Ou seja, se houve algum... Aqui, ele está dizendo que enviou um e-mail com sucesso, então se ele passou... Vou até dar um zoom para explicar para você melhor. Aqui a gente está pegando o content do e-mail, a gente está serializando um novo objeto dynamic aqui, um objeto anônimo, né? Em que a gente está criando uma propriedade from, olhando lá na... documentação do resend, você vai ver que você pode utilizar a API, ela espera esse objeto com uma propriedade from, uma propriedade to, subject, HTML. Ele também permite que você informe qual é o encode, né? Que o UTF-8 é o mais conhecido. E aqui nós estamos informando também o tipo de dado, que é um application.json. Aqui, para limpar um pouco, né? É importante, né? Lógico, a gente vai ter que enviar aqui o nosso beer, que é a nossa API key do resend, apenas a título de log. E eu acho que vai ser legal mesmo passar o log aqui, que eu estava em dúvida, né? A gente vai deixar mesmo. Aqui a gente já faz o post lá para o resend, né? Passando todos esses dados. Isso aqui é o mais importante, porque se deu tudo ok, então não deu erro, então esse insert success status code, ele vai determinar que houve sucesso aí no seu envio, né? Então aqui ele dá a mensagem de sucesso a título de log, então é importante ter o log mesmo ali. Se ele deu erro aqui, então o que eu fiz foi delegar o erro para cá. A gente já tem um tratamento aqui que vai mostrar aqui o erro. Então a gente não precisa ter tanto tratamento encadeado, a gente pode deixar aqui mesmo. Bom, agora a gente já pode testar para valer, acredito eu. Então, é porque eu não tinha salvo. Eu acho que a gente já pode fechar isso aqui, né? A gente não vai precisar salvar isso. Você já entendeu? Eu só peguei para poder demonstrar como era o retorno. Estando aqui com o breakpoint, nós vamos fazer nosso primeiro debug para valer aqui, F5. Lembrando que o Azurist tem que estar rodando, então eu só fechei o console, mas eu não parei o console, né? O Ctrl Crase, ele não para o que está no console, ele apenas oculta, né? Então, se não for com ele rodando, vai dar erro aí, não vai dar certo. Então, como ficou laranja aqui embaixo, é porque ele já está em modo de debug e é só aguardar aí os 2 minutos. Bateu aqui, exatamente 2 minutos, bateu aqui no breakpoint, nós vamos com F10 seguindo aqui. Vamos ver aqui ele vai fazer o get novamente. Vamos ver se a gente ainda tem crédito, né? Para o Alpha Vantage. Então, pelo menos o código ali do insert deu ok. Vamos pegar como string. Vamos ver aqui. Então, ele retornou realmente alguma coisa, então não deu problema. Bom, nesse ponto aí, eu acho que eu vou tirar esse log, que ele é muito grande, né? Ele mostra muita coisa, então talvez seja bom tirar esse log aqui. Ou não, né? Você que sabe aí. Aqui ele vai fazer o passe, então não deu erro aqui no passe, mas você não vê muita coisa por aqui, então ele vai tentar pegar aquela propriedade, né? Se ele retornou alguma coisa aqui, então aparentemente ele retornou um objeto aí. E se tiver um nome aqui, que é exatamente, pronto, o nome, como você pode ver, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, o nome é exatamente a data que a gente quer, então deu tudo certo até então. Vai preencher ali isso aí com aquela data. E o valor é o mais importante, o valor do fechamento do papel ficou o quê? 29,67, como você pode ver ali, né? Então aqui ele vai gerar, são as coisas mais simples aqui, que nem são o objetivo mesmo do vídeo. Ele vai gerar aqui o e-mail, como um e-mail bem simples, HTML, não tem nem muito o que ver. Eu só tirei dali para não sujar muito o código, o entendimento com HTML ali. Em que ele vai passar aqui, Petrobras SA, a data, né, que é o que nós já estamos passando como parâmetro, e o fechamento, que é R$29, né? Tem até que ver se é em reais, mas eu acredito que seja em reais mesmo. É em reais sim, porque o site... tenho que ver se é em reais mesmo. Eu esqueci desse ponto aí. Então, dessa maneira, ele já gerou e já retornou o HTML e vai enviar isso por e-mail. Não é? Eu acho que eu vou entrar aqui também, não é? No envio do e-mail. Então, está formulando aqui o envio. Parece que deu erro, vamos ver aqui. Qualquer coisa, você pode colocar um breakpoint aqui, né? E vamos, para você largar, para você ir até o final mesmo, você vai aqui, F5, continuar. Pronto, ele parou aqui no erro, a gente vai ver aqui o que foi. No erro, a mensagem do erro é o quê? Misused header naming authorization, má utilização, a utilização do header aqui, então make sure... Vamos ver se tem algum problema aqui realmente no header que nós criamos. Inclusive, vamos parar logo aqui para evitar dele ficar executando aqui o método. Vamos ver o que nós erramos no header. A gente pode mudar aqui um pouco, porque eu estou
mandando isso aqui como se fosse um string content e estou mandando os headers no próprio content aqui, a gente vai criar aqui um objeto, por exemplo, mudar aqui um pouco só para ver se a gente corrige esse problema. Email data na verdade um objeto mesmo, a gente vai criar aqui um new objeto mesmo, qualquer, né? E aqui a gente vai tirar esse encoding e esse content type também. No to, eu estava vendo aqui que ele recebe, na verdade, pode ser um array esse to aí, né? Então, o to, vamos dizer que a gente está criando um array com apenas um item, que é o to, porque você pode ter vários destinatários, né? Logicamente que esse não é o problema, eu estou só corrigindo aqui algumas coisas. A gente vai deixar para serializar o e-mail aqui, então vamos chamar aqui de e-mail JSON. A gente vai serializar ele agora. E aqui embaixo nós vamos criar um request aqui, de uma maneira um pouco diferente. Vou criar aqui um request mesmo, que eu vou chamar de request, e vou dizer que ele é um new HTTP request message, passando aqui, dizendo que ela é um post, porque tem que ser um post, passando aqui a URL também, que é essa daqui. Vamos deixar para passar o content depois, né? Eu vou copiar aqui, vamos finalizar aqui mesmo o request. Isso porque nesse ponto aqui embaixo nós vamos primeiro passar os cabeçalhos, né? Então, request.headers, vamos passar o cabeçalho authorization beer com token e o content vai deixar para passar agora. Mudou aqui um pouco. Não creio que tenha sido o problema, pode ter sido realmente outro, mas a gente vai testar dessa maneira aí. E aqui no post, logicamente, a gente vai colocar só o request que nós criamos, né? Só isso mesmo. Que na verdade não é mais post, né? Como nós estamos dizendo, determinando que o request lá é post, então aqui a gente vai ter que utilizar um send async. A gente está enviando só. E vamos testar dessa maneira. Eu vou salvar aqui. Eu vou tirar esse log aqui porque eu não gostei, porque ele está mostrando o JSON todo ali. Eu não gosto de log assim muito grande. Então eu vou apenas tirar essa parte aqui do JSON. Porque ele tá. Imagina se esse JSON aí for quilométrico, né? Então vai ficar um log muito grande. No e-mail aqui eu vi que não chegou nada, né? Vou passar para cá para você ver. Então, não chegou nada aqui no e-mail. Quando chega ele vai mostrar aqui, teoricamente, né? Se tudo correr bem. Então isso é bom porque ele não está disparando aí por baixo dos panos. Então a gente vai poder colocar, já está com breakpoint, a gente vai poder salvar e testar novamente aqui. Vamos dar um F5 para testar novamente. Já está executando sem problemas, como você pode ver, já ficou ali embaixo cor laranja, ou da cor que é o seu ambiente aí, pode ser que seja diferente. Para ganhar tempo nós já vamos colocar um breakpoint logo aqui, vamos tirar daqui, já para ele iniciar exatamente no get que ele vai fazer lá do... Inclusive eu esqueci de mudar aqui para tirar esse result aí. Bom, bateu aqui exatamente os 2 minutos. E aí eu vou dar aqui um F10 para ele passar. Ele vai verificar se deu tudo ok aí com o status code. Aqui a gente vai pegar o JSON como string, então já vamos ver o que ele retornou. Ele retornou, realmente está sendo bem generoso, né, o site lá, porque já era para ter finalizado. Eu com certeza já fiz mais de 25 requests. Então aqui vamos dar um parse, pegar o root element ali, time series. O erro foi lá no resend, né? Até então estava tudo dando certo aqui. Então era para eu ter colocado aqui, né, o breakpoint para a gente ganhar tempo. Vamos entrar aqui no resend. Aqui ele está formando, ele formou aqui um objeto dynamic, né? Você pode criar isso aqui no C# dessa maneira. Aqui a gente está serializando ele como um JSON mesmo. Acredito que tenha ficado correto aí. Vamos colocar aqui o header que é o beer do resend. Criar aqui, atribuir um content, fazer um log aí apenas para facilitar a gente a encontrar os problemas. Ele enviou, o send funcionou, mas ninguém sabe se deu um status code correto. Então passou agora. É interessante, né? Dessa maneira funcionou. Eu não vou perder tempo aqui sabendo porquê, mas você pode analisar porque que da maneira anterior não tinha funcionado. Mas tudo bem, aqui já deu certo. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um play, vamos dar F10 para ele ir até o final da function mesmo aqui. Então foi até o final da function, já tinha um breakpoint no erro, então ele não parou ali no breakpoint. E aí a gente já vai para lá, ele já está na segunda volta, isso é que é ruim, por isso que eu não gosto. Então vamos fazer ele enviar outra vez, mas vamos parar logo, né? Pronto. Porque ele já, inclusive eu vou dar o stop logo aqui, senão ele vai ficar sem fim aí. Vamos parar aqui e aguardar pelo e-mail, né? Vou até parar aqui para ver. Olha, ficou só aqui já fechou o outro console e ficou só o console aqui que nós abrimos do Azurite. Ele ainda não chegou aqui no e-mail temporário que nós criamos, porém você pode também ver aqui no próprio resend aqui. Você tem aqui uma parte, eu acho que é logs aqui. Vamos ver se é em logs, se eu não estou lembrando. Onde você tem, ó, existe uma postagem aqui há 2 minutos atrás. Na verdade foram 2, né? E a gente pode ver aqui o que ocorreu nessa postagem. Então, você pode ver que ele recebeu realmente essa postagem e enviou o e-mail, né? Para cá, ó, ele recebeu aqui o HTML que nós criamos, né?
Mas existe aqui uma maneira melhor de você ver, que eu acredito que seja aqui nessa parte de e-mails. Ah, então ele está dizendo aqui bounced, né? Então, veja só, nós não recebemos porque segundo ele, como você pode estar vendo, o recipiente de e-mail, ele é permanentemente rejeitado. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou mudar para um e-mail meu aqui, vou mudar aqui e vou fazer um último teste. Só que nesse último teste, eu vou colocar o debug só mesmo ali no final, apenas para a gente ver se ele realmente aqui chegou na parte de e-mails. Na realidade eu vou colocar o debug até depois disso, vou colocar aqui na chave final realmente aqui. Né? E vou deixar um no erro também para a gente verificar se deu algum erro. Então eu vou salvar aqui, a gente vai dar mais uma vez o F5. Bom, ele já está debugando e ele já chegou aqui, ou seja, já enviou o e-mail. Eu vou até o final do debug e vou parar aqui, vou dar um stop e vou verificar aqui na minha caixa de entrada, porque eu mudei o e-mail, né? Não funcionou naquele e-mail de teste, porque ele é tido como rejeitado, né? Não é tido como um e-mail confiável. De qualquer maneira, ele funciona para algumas coisas, não é todo serviço que faz essa verificação. Então essa dica ela não foi em vão. Você vai ver que eu recebi aqui o e-mail, a cotação com o título Cotação Petrobras SA, a data certinho, então aquele repete, que foi o que nós fizemos lá no nosso HTML, e bem aqui ele dá o último fechamento, não é? Eu vou passar isso aqui para cá, para outro monitor. Então, caros, eu agradeço bastante pela atenção. Como esse vídeo se estendeu demais, nós vamos finalizar esse processo aqui, esse vídeo, numa segunda parte, onde nós vamos aprender a fazer a publicação dessa Azure Function no Azure de uma maneira bem simples e rápida. Então a próxima parte do nosso vídeo aqui vai ser a publicação da nossa Azure Function no Azure. Eu agradeço pela atenção, gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal e até a próxima.